Olá, meus queridos aluninhos, tudo tranquilinho? Bom, gente, então vamos para mais uma aulinha, continuação da introdução de geometria analítica, né? Então agora a gente vai falar da distância entre dois pontos, né? Já falamos ali sobre ponto no plano cartesiano, como marcar o ponto, né? Identificar os quadrantes, certo? E agora a gente vai então para a parte aí de cálculo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma situação, né, onde nós temos um plano cartesiano, nós temos aqui o ponto G, que seria 5 para o x, 6 para o y. Nós temos aqui o ponto H, que seria 5 para o x, 2 para o y. Nós temos aqui o ponto H', que é o ponto 0 e 2, e o ponto G', que é o ponto 0 e 6. Certo? O que acontece? Por que esta situação? O que seria a projeção ortogonal deste ponto G sobre este eixo Y? Né? Então, a projeção ortogonal, imaginem que nós tenhamos aqui uma lâmpada, certo? E essa lâmpada aqui faz esse ponto G projetar uma sombra G' aqui sobre este eixo Y. Né? Da mesma forma que este ponto H projeta aqui, né, no eixo Y este ponto H'. Tudo bem? Então, projeção ortogonal, né, formando 90 graus aqui. Bom, gente, a ideia aqui é a seguinte. Para calcular aqui, então, a distância do ponto G' até o ponto G, é muito simples, né? Basta a gente olhar aqui para a projeção deste ponto G sobre o eixo do x, né, que seria aqui no 5, e a projeção do ponto G' sobre o eixo do x, que seria aqui no 0. Então, essa distância aqui seria 5 menos 0, que é exatamente 5. Então, logo a distância de G' para G é de 5 unidades. É bem simples esta ideia, ok? Da mesma forma, a distância vertical de G até H, a gente mede, né, por este pedaço aqui, que seria 6 menos 2, que é exatamente 4 unidades. Então, a distância entre G e H mede 4. Isso é muito simples de perceber. Então, distâncias entre pontos que estão alinhados horizontalmente, que é o caso do G' e do G, e pontos alinhados verticalmente, do G e o H, né, é fácil encontrar a distância apenas analisando suas projeções aí nos eixos coordenados. Tá? A questão toda é quando nós temos dois pontos que não estão alinhados nem verticalmente nem horizontalmente. Certo? Então vamos lá para os exemplos. Então aqui nós temos a situação de um ponto M e a situação de um ponto N. Certo? Nós queremos calcular a distância desse ponto M até esse ponto N aqui em cima. Tudo bem? Então, eu não posso simplesmente olhar as projeções e dar a resposta. Eu devo fazer o seguinte. Eu vou aumentar esta linha horizontal aqui, que vem aqui do 2, certo? E eu vou aumentar esta linha vertical aqui, que vem aqui do 7. Tá? Então, vamos deixar somente aqui. Aqui formou um triângulo retângulo, tá? Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto P, que é o encontro aqui das projeções, tá? Então, o que nós temos aqui? A distância do ponto M até o ponto N, certo? A distância do ponto M até o ponto N, que é isso que eu quero descobrir, tá? Eu posso perceber que aqui embaixo eu tenho 7 menos 4, tá? 7 menos 4, ou seja, aqui vai valer 3, tudo bem? De 4 a 7 são 3 unidades. E aqui eu tenho 6 menos 2. Né? Então, 6 menos 2. Então, esta distância aqui do ponto N até o P vale 4. Certo? Então, como eu tenho aqui 3, eu tenho aqui 4, eu vou aplicar Pitágoras, né? Então, a distância entre o ponto M e o ponto N ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que são os catetos, certo? Logo, eu terei aqui que a distância entre o ponto M e o ponto N é exatamente a raiz quadrada de 9 mais 16, que é raiz quadrada de 25, que é 5
unidades de comprimento. Então, como a gente não sabe as medidas, se é metro, centímetro, milímetro, decímetro, nós usamos unidades de comprimento, UC. Tá? Essa nomenclatura aqui é muito importante. Ok? Então, basicamente, vamos ver uma situação genérica, né? Então, numa situação qualquer, nós temos aqui o eixo x, né, e o eixo y, ok? Supondo que nós tenhamos aqui dois pontos, um ponto A e um pontinho B, ok? Eu quero encontrar a distância entre o ponto A e o ponto B, então eu devo fazer a seguinte análise. Aqui nós temos um certo x do ponto A e aqui nós temos um certo y do ponto A, que são as coordenadas do ponto A, certo? Aqui nós teremos um x do ponto B e aqui nós teremos uma coordenada y do ponto B, que são as coordenadas deste ponto B aqui, certo? Então vamos fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Vou aumentar aqui, né, formar o ângulo reto aqui, certo? Eu tenho um triângulo retângulo e eu quero descobrir a distância do ponto A até o ponto B. Então, para isso é bem simples, né? Vou aplicar Pitágoras. Então, eu vou dizer que a distância do ponto A até o ponto B elevado ao quadrado, porque a distância do ponto A até o ponto B é a hipotenusa, né? Eu tenho um cateto aqui que é o cateto que mede xb menos xa, tudo bem? Ao quadrado. Então, esse pedacinho aqui mede xb menos xa. Vamos colocar aqui xb menos xa. E esse pedaço aqui mede yb menos ya. Ok, então, mais yb menos ya ao quadrado, que seria o outro cateto, certo? Então, esse doisinho que eu tenho aqui, como expoente, ele passa como raiz quadrada, né? Então, nós teremos exatamente raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, somado com yb menos ya ao quadrado. Então, desta forma, nós temos a fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Bem simplesinho, bem tranquilo, não tem nenhum mistério. Então, o tio Pitágoras aí, ó, ele acompanha a gente sempre, né? E vocês verão basicamente o ano inteiro essa formulinha de Pitágoras, certo? Então, vamos para alguns exemplos, né? Nós temos aqui o exemplo 1, calcular o comprimento do segmento AB em cada um dos casos. Então, nós temos um ponto A e um ponto B, e eu quero calcular a distância entre esse ponto A e esse ponto B. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser a raiz quadrada de quem? Usando a formulinha estudada anteriormente, né? X do B menos X do A. O X do ponto B é 8, menos o x do ponto A, que é 3, ao quadrado, mais o y do ponto B, que é 16, e o y do ponto A, que é 4. Então, fica 16 menos 4 ao quadrado. Nós vamos obter aqui 8 menos 3, 5 ao quadrado, mais 16 menos 4, 12 ao quadrado. Então, teremos 25 mais 144, que é igual à raiz quadrada de 169. E raiz quadrada de 169 é 13, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B é de 13 unidades de comprimento. Ok? Vamos para mais um exemplinho. Exemplo B. A distância entre o ponto A e o ponto B é a raiz quadrada de xb menos o x do A. Então, basicamente, vocês têm que entender que é fazer x de um ponto menos o x de outro ponto. E aqui nós devemos ter um certo cuidado, porque nós vamos fazer o x do ponto B menos o x do ponto A, que é menos 1. Então, a importância de utilizar os parênteses, né, porque vai trocar o sinal, mais
o y do b menos o y do a. Então vai ficar menos 6 menos 0 ao quadrado. Tá bom? Aqui nós vamos ter então, vamos lá. 2 menos menos 1 vai ficar 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Ok? E aqui menos 6 ao quadrado vai dar 36. Então nós vamos ter aqui raiz quadrada de 45. Ah, professor, e agora? Raiz quadrada de 45. Galera, é só decompor o 45. Todo mundo sabe aí. 45, decompõe em fatores primos, né? Dá por 3 dá 15, dá por 3 dá 5, dá por 5 dá 1. Então nós teremos aqui 3 ao quadrado vezes 5. Então isto aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Uma coisa que muitos erram é pensar aqui que cortou o 2 com esse 2 que está aqui. Aí sai o 3 e aí sai o 5, porque tu já cortou o radical e aí o 5 está sem radical. Não, negativo. A gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. É uma propriedade da radização. Tá? Então, quando eu tenho no radicando uma multiplicação, eu posso abrir em uma multiplicação de 2 radicais. Tá? Então, aí que eu posso cortar aqui o 2 com o 2 que está escondido. Esse 3 sai, né, o radical, e sobra ali vezes a raiz de 5 unidades de comprimento. Tá? Então, ó, essa é a forma mais detalhada. É óbvio que vocês podem simplesmente aqui, tem o 2 escondido aqui, né? Corta, corta, sai o 3 do radical e fica o 5, certo? Isso é uma regra que vocês todos já utilizam. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para um exemplo um pouquinho mais difícil agora, o exemplo 2. Muito bem, então, gente, o exemplo 2, ele diz o seguinte, devemos interpretar muito bem o enunciado para saber o que o problema está pedindo, né? Então, nós temos que determinar o ponto T. Então, vamos lá. Eu preciso encontrar um ponto T, x, y, e eu não conheço ele, então eu tenho que descobrir. Eu sei que esse ponto T, ele pertence ao eixo OY, tá? Então, esse ponto T que eu quero descobrir, ele está sobre o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E esse ponto T, ele dista igualmente dos pontos A e ponto B. Então, gente, esse ponto T está sobre o eixo Y e a distância dele até A e B é a mesma. Certo? Então, vamos fazer aqui um gráfico só para a gente ter uma noção do que o problema está querendo. Tá? Então, nós temos o eixo X, o eixo Y. Tá? Vamos marcar os pontos, mais ou menos. Aqui nós temos o ponto 2 e o ponto 3. Então, aqui 1, 2, 3. Certo? Então, nós temos aqui mais ou menos o ponto A, nessa região aqui. Tá? E o ponto 6 e 5. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui o ponto 6, a abscissa 6, 4 e 5. Muito bem. Agora nós temos que novamente ali, marcar o ponto B. Está aqui o ponto B. Certinho, tá? E aí, meus queridos, eu sei que existe um ponto T que ele está sobre o eixo do Y, tá? E eu sei que a distância deste ponto T, que ele está sobre o eixo do Y, até o A e até o B é a mesma, tá? Então eu vou até aumentar um pouquinho aqui, porque parece que esse ponto está mais para cima um pouquinho, tá? Então deixa eu só arrumar aqui ligeirinho para vocês e a gente já continua. Então, o que acontece, meus queridos? Ó, para o ponto T estar à mesma distância de A e de B, é necessário que ele esteja mais ou menos aqui assim. Estou tendo uma ideia de onde ele possa estar. Se eu quiser saber exatamente onde ele está, para ter a distância, né, de T até A igual à distância de T até B, eu posso fazer aquela propriedadezinha da geometria, né, que é da mediatriz. Então, mais ou menos, eu pego o ponto médio aqui assim, ó, né, e a partir daqui eu posso traçar uma reta mediatriz que forma 90 graus, mais ou menos. Eu sei que ele, então, ele estará mais ou menos por aqui assim, ó, esse ponto T.
tá certo? Isso aqui é só uma estimativa de onde está o ponto T, tá? Só que o detalhe é o seguinte, vamos lá, todo mundo comigo, tá? Prestem bem atenção aqui. Este ponto aqui, por exemplo, ele é o 0, 1, né? Ele é o ponto 0 para o x e 1 para o y. Esse ponto aqui que está no 2, ele é o ponto 0 e 2. Esse ponto aqui é o 0 e 3. Ou seja, todo ponto sobre o eixo do y, ele tem o formato 0 para o x e o y é o valor ali que o ponto se encontra. Ou seja, a abscissa deste ponto sobre o eixo da ordenada, ele é sempre 0. Né? Esse aqui seria o 0,3, esse aqui o 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, assim por diante. Tá? Então, esse ponto T que eu quero descobrir, ele tem que ser 0 e um certo y. Muito bem. Então, eu sei, porque o problema informou, eu sei que a distância do ponto T até o ponto A tem que ser igual à distância do ponto T até o ponto B, que eu fiz em verde, tá? Então, eu tenho aqui distância do ponto T até o ponto B, e eu tenho aqui a distância do ponto T até o ponto A. Então, gente, pelo enunciado, o enunciado diz que a distância do ponto T até o ponto A deve ser igual à distância do ponto T até o ponto B. Tá? A partir desta igualdade aqui, eu vou usar a fórmula do caveirão, né, e vou descobrir as distâncias ali. Tá? Na verdade, eu vou descobrir o ponto T, tá? E assim eu descubro certinho aí as distâncias, tá bom? Então, olha só, eu preciso fazer, analisando o ponto T, tá? Que é 0y, e o ponto A, que é o que eu estou querendo, ó, ponto T e ponto A. Então, eu vou lá no ponto T e no ponto A e faço 0 menos 2, 0 menos 2 ao quadrado, somado com y menos 3, y menos 3 ao quadrado. É x de um menos o x do outro, mais, ao quadrado, né? Mais o y de um menos o y do outro ao quadrado, certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para T e B. Então, vamos pegar o T e o B agora. Então, vai ficar 0 menos 6, é o x de um menos o x do outro ao quadrado, somado com o y de um menos o y do outro ao quadrado. Então, y menos 5 ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula para se calcular a distância entre dois pontos. Para eliminar o radical, eu elevo ao quadrado os dois lados da igualdade, né? Corto aqui, então corto aqui, e aí eu vou ficar somente com isso aqui, né? Menos 2 ao quadrado, 4. Aqui eu devo desenvolver isso aqui, né? Pego o primeiro e elevo ao quadrado, certo? Multiplica o primeiro vezes o segundo, dá menos 3y, pego o dobro, menos 6y, e pega esse menos 3 ao quadrado aqui, que dá 9. Vamos para o outro lado. Menos 6 ao quadrado, 36. Aqui a gente pega o primeiro ao quadrado, então vai ficar y quadrado. Depois a gente multiplica o primeiro vezes o segundo, que é menos 5, dá menos 5y. Pega o dobro, menos 10y. Pega aqui menos 5 ao quadrado, que dá 25. Maravilha! Então percebam que nós podemos cortar fora o y quadrado com y quadrado, porque quando este aqui passa para o lado esquerdo, né, ele fica negativo e soma com aquele lado a zero. Tá? Agora vamos juntar os semelhantes que nós temos aí. Então vamos lá, 9 com 4, né, dá 13, menos o 6y. Aqui eu vou ter 36 com 25, que vai dar 61. 61 menos 10y, ok? Eu vou lançar o menos 10y para a esquerda, então o menos 6y fica quieto ali, e vem mais 10y para cá. O 61 fica quietinho, e vem o menos 13 para cá. Aqui eu vou ter 4y, menos 6 mais 10y, né? 4y, e 61 menos 13 dá 48. Aí eu vou passar o 4 dividindo esse 48, aqui nós vamos encontrar y igual a 12. Então, o que significa este resultado aqui? Significa que o ponto T, a coordenada y dele é 12. Né? Então, o ponto T, ele tem coordenadas 0 para o x e 12 para o y. Dessa forma, esse ponto T,
ele tem distância igual de A e de B. Só que ele tem que estar localizado exatamente no 12 aqui. Tá? Então, essas são as coordenadas do ponto T que nós queríamos descobrir. Tá? 0 e 12. Vamos lá, então, para o exemplo 3. Sendo A 4 e 8, ok? Obter o ponto P que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Então, nós temos um ponto A e nós temos que obter o ponto P, que ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, tal que a distância desse ponto A até esse ponto P é 2 raiz de 10. Então, novamente, vamos fazer um gráfico para termos uma boa noção do que está pedindo o problema. Tá? Nós temos aqui o eixo X, temos aqui o eixo Y. Tá? Nós temos o ponto 4 e 8, então 1, 2, 3, 4 e 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou tentando fazer as escalas aí mais ou menos parecidas, né? Para que não haja muito problema. Tá? Estou fazendo a mão livre aqui, né, pessoal? Certo? Então, aqui nós temos o ponto A. Tá? Tá aqui o ponto A. Esse aqui é o ponto 4 e 8. E eu preciso obter o ponto P que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, gente, vamos entender. Bissetriz dos quadrantes ímpares, né? O que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? O quadrante 1 e o quadrante... Vamos botar aqui. O quadrante 1 e o quadrante 3. Tá? Então, a reta bissetriz é aquela que corta um ângulo no meio. Por exemplo, um ângulo de 60 vira 2 de 30, um de 30 vira 2 de 15. Como o quadrante tem ângulo de 90 graus, a bissetriz forma 2 de 45. Tá? Então, basicamente, a situação... Deixa eu ajeitar no lugarzinho certo aqui, bem no meio. Tá? Passando no zero aqui, ó. Tá? O que você tem que entender é que essa aqui sendo a reta bissetriz, ela tem uma equação. Né? E todo ponto sobre a reta bissetriz, ela é do tipo xx. Como assim, professor? Aqui nós temos o ponto 1 para o x, 1 para o y. Aqui nós temos 2 para o x, 2 para o y. Então, todo ponto sobre a reta bissetriz, o x e o y são iguais. Tá? Portanto, a equação desta reta aqui, ó, é y igual a x. Tá? Muito bem, então eu devo achar um ponto P que pertença a esta reta aqui. Vamos supor que o ponto P esteja aqui, certo? O ponto P esteja aqui. O ponto P ele tem que ter coordenadas x e x, porque eu não sei quem ele é. Né? Eu sei que o x dele é um certo x e eu sei que o y dele é exatamente igual à coordenada x. Tá? Por este motivo aqui que eu acabei de explicar. Certo? Agora, eu sei que o problema me disse que a distância do ponto A até o ponto P, ele deve ser 2 raiz de 10. Tá bom? Então, olha só, eu não sei que o ponto P está aqui. Isso aqui eu estou supondo, eu fiz apenas um desenho e disse que ele está aqui. Tá? Eu não tenho informação de que ele está exatamente aqui. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, em qualquer lugar. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a distância do ponto A até o ponto P deve ser 2 raiz de 10. Mas como que se calcula a distância do ponto A até o ponto P? Pela fórmula do caveirão. Né? Então, quais são os pontos envolvidos? A e P. Então, eu vou pegar o ponto P e o ponto A e vou fazer x menos 4 ao quadrado. Então, vai ficar aqui x menos 4 elevado ao quadrado. Mais, eu vou pegar o y do ponto P menos o y do ponto A. Então, fica x menos 8 ao quadrado. E isso deve ser igual a 2 raiz de 10. Agora eu vou elevar ao quadrado os dois lados para eliminar o radical. Corta aqui com aqui. Aqui é diferente um pouquinho, já vou explicar. Então vamos desenvolver isso aqui. Ó. Fica o quadrado do primeiro, fica x quadrado. O primeiro vezes o segundo, menos 4x, pega o dobro, menos 8x. Menos 4 ao quadrado, 16.
mais aqui o primeiro x², pega o primeiro vezes o segundo dá menos 8x, pega o dobro, menos 16x, e menos 8 ao quadrado, 64. Aqui nós devemos fazer 2 ao quadrado, então vai dar 4, e raiz de 10 ao quadrado dá 10, né? Então 4 vezes 10, aqui vai dar 40, tudo bem? Vamos juntar x² com x², que vai dar 2x ao quadrado. Vamos juntar menos 8x com menos 16x, que dá menos 24x. Aqui, 16 com 64 dá 80, passa o 40 menos 40, fica 80 menos 40, que dá 40 positivo, igual a zero. Tá? Eu posso dividir toda essa equação por 2, para ficar mais fácil. Daí vai ficar x² menos 12x mais 20 igual a zero. Muito bem, apareceu aqui para mim uma equação do segundo grau, ou seja, pode haver aqui duas raízes, pode haver uma raiz se o delta for zero, ou pode não haver raízes aqui se o delta for negativo, né? Menor do que zero. Mas aqui eu já estou percebendo, por soma e produto, que vai ter duas raízes diferentes. Tá? Então, o produto tem que ser 20 e a soma tem que ser 12. Né? Se aqui está menos 12 é porque a soma tem que ser 12 positiva. Então, quais são os dois números que somados dá 12 e que multiplicados dá 20? Só pode ser o 2 e o 10. 2 vezes 10, 20. 2 mais 10, 12. Não entenderam como eu cheguei nisso? A gente pode aplicar Bhaskara, tá? Bhaskara é uma coisa bem conhecida de todos vocês. Então, aplicando Bhaskara, vocês vão encontrar x igual a 2 e x igual a 10. O que isso aqui significa? Significa que este ponto P, ele pode ser o ponto... Vamos colocar aqui as coordenadas. Ele pode ser o ponto 10 para o x e 10 para o y. Então, o ponto P, vou chamar de ponto P1, ele pode ser 10 e 10, ou ainda ele pode estar aqui embaixo, ó, no 2 e 2. Tá? O outro ponto P aqui pode estar aqui. Tá? Vamos chamar de P2 aqui, vamos chamar isso aqui de P1. P2. Ele pode estar aqui, 2 e 2. Ó, tá? P2 é 2 e 2. Por que isso? Porque, olha só, a distância do ponto A até o ponto P1 é a mesma do ponto A até o ponto P2 aqui embaixo. Ou seja, 2 raiz de 10. Tá? Então, nós temos essas duas possibilidades aqui de ponto P. Este aqui e este aqui. Certo, minha gente? Então, está encontrado aqui as coordenadas possíveis do ponto P. Certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.